Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Na medida do possível, né? A gente vai levando. Gente, hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de cultivos aqui. Falar o que você deve fazer ou não no começo do seu cultivo de suculentas. Contar algumas das experiências que eu tive aqui desde o começo. Para quem não sabe, eu comecei meu cultivo no meio de 2020, mais precisamente em agosto de 2020, no auge da pandemia, por motivo de depressão, de solidão, tudo, né, que a gente passou. E aí eu comecei a me apegar às plantinhas, né? Ganhei uma pele e através dessa pele eu comecei aqui a minha paixão. E a minha paixão é grande, viu, gente? Eu virei, na verdade, a louca da suculenta. Ai, meu Deus, mas é verdade. Eu virei a louca, porque eu ganhei uma e resolvi ter todas as suculentas do mundo de uma vez só. E gente, muito pouco tempo, né? Comparando com outras pessoas que têm canal aqui no YouTube, né? Que eu assisto, que tem muito mais tempo no cultivo das suculentas. Mas eu vou dar algumas dicas aqui, né? Relatar algumas experiências que eu tive no começo que deu muito ruim, né? Quando eu comecei, era muita ansiedade para ter várias plantas e aí acabei quebrando a cara com várias aqui. Inclusive, gente, gastei muito dinheiro com suculentas caras, sem saber, sem ter noção nenhuma de cultivo. Acabei perdendo, tendo prejuízos aqui afetivo e financeiro bem grande. Então, por conta disso, eu quero falar algumas coisas aqui para você que está começando, para quem sabe, você ouvindo essas experiências que eu passei aqui, você pegue para si, né, e faça diferente. Então, vamos lá, gente. Mas peraí, antes de eu começar a falar, gente, dá uma olhada ali. Você está vendo aquele banco ali branco? Então, aquele banco ali foi o primeiro local onde eu colocava minhas suculentas. Eu só tinha aquele banco. Era só ali que eu tinha a suculenta. Aí foi crescendo, crescendo, crescendo. E essas plantinhas, gente, não tá nem... Tem mais ou menos uns 40%, né, de suculenta lá em cima na cobertura, que eu mudei elas para lá. Não gosto muito de mantê-las lá em cima, porque o sol é muito pouco, é 3 horas, 4 no máximo, de sol que eu tenho lá em cima. Mas mesmo assim eu coloquei várias para lá, porque essas que estão aqui são as que precisam bem mais de sol. E como eu gosto de plantinhas estressada e bem compacta, eu mantenho a maioria aqui nessa laje aqui. Mas eu tenho ainda bastante planta lá em cima, para você ver o tanto de suculenta que eu tenho. E olha que eu dou muita muda de presente, agora eu tô parando um pouco de doar muda por aqui, onde eu moro, ou para parente, né, que eu dou bastante, porque eles deixam as pobrezinhas morrer, gente. Colocam lá para enfeitar a mesa e esquecem elas lá e acabam perdendo a planta. Então, eu já não estou dando mais para esse tipo de gente aí. Eu não dou mais para esse tipo de pessoas, viu, gente? Principalmente os parentes, pessoas da família que vêm aqui em casa e pede a plantinha, leva e deixa morrer. Então, agora eu só dou planta para quem realmente gosta. E aí, gente, eu quero falar também do meu substrato. Eu uso um substrato pronto, né? Porque tem muita gente aqui que pergunta. Eu uso um substrato pronto da Terral, que é substrato Terral Pro Suculenta, não é comercial, viu, gente? Mas é realmente o substrato que eu uso.
E também eu andei fazendo um substrato aqui que deu muito certo, que eu vou deixar linkado aqui nos comentários, que eu uso casca de pinos carbonizada, humus de minhoca, casca de arroz carbonizada, perlita e carvão. Eu preparo aqui esse substrato. Eu não uso terra vegetal, gente. Eu não gosto muito de usar terra vegetal. Eu uso humus de minhoca, mas muito pouquinho. Também uso um pouquinho de tufa e é só isso. Terra vegetal, aliás, eu estou começando a usar agora, né? Porque eu peguei uma receita de um substrato de uma amiga e aí eu preparei e eu estou fazendo o teste aqui. Eu uso osmocote como adubo e também o NPK nas minhas plantinhas. Eu adubo a cada 8 meses, mais ou menos, tá? Às vezes, algumas aqui eu adubo mais, outras menos. Mas, basicamente, a cada 8 meses eu faço adubação, de preferência no verão. Uso também, gente, muito terra de atomácia e sulfato de cobre nas minhas plantinhas, que é as únicas coisas aqui que eu uso mais. Faço uso de água oxigenada, faço uso de canela, mas em quantidade menor, sabe? Com menos frequência. Eu uso com mais frequência a terra de atomácia e o sulfato de cobre, que é o forte cobre líquido. Ele é verdinho, não é aquele azul, tá bom? E é isso, gente. Então, vamos lá para as dicas aqui que eu vou dar para vocês. Bom, gente, isso aqui são caules que eu fiz decapitação de algumas. Por exemplo, esse aqui é um caule de Equador, que eu decapitei, né? Uma plantinha bem fácil de cultivar, de sol pleno. E esses caules, gente, essa é a primeira dica que eu vou dar. Esses caules, o melhor que você tem a fazer com eles, decapitou a planta, coloque em sol pleno, mas é em sol pleno mesmo. Coloca o caule no sol e o caule vai começar a emitir as mudas já em sol, tomando sol e chuva. Então, essa planta provavelmente ela não vai ter problema, porque ela vai se desenvolver, crescer aqui adaptada. Então, é o melhor a fazer. Você coloca suas mudinhas de caule, aliás, seu caule decapitado no sol, para as mudinhas já brotar, acostumar com o tempo. Então, é uma coisa que eu faço sempre aqui. Elas ficam no sol mesmo, aqui no beiral, gente. Eu tô aqui na beirinha, bem na pontinha da minha laje, que é um beiral aqui, olha, onde eu deixo vários vasos. E aí, gente, olha só, são mudinhas, olha, minúsculas, mas que tá em sol pleno. E vocês não pensem que é sol fraquinho, não, é sol mesmo. Aqui tem dia, gente, que faz mais de 40 graus. Porque minhas plantas estão aqui em cima de um concreto exposta ao tempo. Claro, eu tenho um sombrio de 50% aqui, mas ele não é o suficiente. Então, é assim que eu faço. É um jeito meio kamikaze? Mas só assim eu consegui ter sucesso com as minhas brotações aqui. Olha só. Tá vendo? Olha. Ela começou a emitir mudinhas agora, mas está aqui no sol e na chuva. Sol de 40 graus mesmo, gente, de verdade. Eu digo porque já medi aqui a temperatura e até passa, viu? No verão passa disso. E elas não queimam, porque elas já nascem assim, adaptadas. Elas já nascem nessa condição. Então, dificilmente essas mudinhas aqui vai queimar. É mais fácil uma planta já desenvolvida queimar do que a mudinha. Olha, aqui eu tenho caules de Lemon Rose, que é uma plantinha que eu perdi durante as chuvas. Eu já retirei mudas daqui para doar. E aqui tá cheia e retirei também, já coloquei em vaso. E aqui tá cheia de muda, olha, no sol pleno.
desenvolvendo maravilhosa, pegando chuva e muito sol aqui, olha. Tá a coisa mais linda, as mudinhas. Eu tenho várias mudas aqui, vários exemplos aqui para dar, olha. Aqui é uma Pollux, gente, que eu quebrei muito a cabeça com essa suculenta aqui. Essa Echeveria eu comprava geralmente em pote 9, pote 11, e ela durava no máximo até o final do verão, começo do outono. Ela morria, ela fungava, porque eu já comprava uma planta formada e ela não se adaptava aqui no meu cultivo. Ficava linda, maravilhosa durante alguns meses e na época de chuva ela costumava fungar. Depois que eu comecei a fazer poda e adaptar mudinhas em sol pleno, ela nunca mais me deu problema. Eu tenho um vaso ali que ela já está bem grande, como exemplo, e eu vou mostrar para vocês. Então gente, essa é uma dica. Essa é uma dica. Coloca o caule no sol. Olha, aqui é caule de Milky Way, que eu decapitei. E olha só, elas estão brotando, as mudinhas aqui, em sol pleno. E não queimou nenhuma, viu, gente? Não queimou. E não queima. E não queima. É meio kamikaze, mas é assim que eu faço a adaptação das minhas mudinhas. Então, bora lá para dicas, mais dicas. Olha, gente, essas aqui são as plantinhas, eu separei elas aqui do começo do meu cultivo. Primeira suculenta que eu ganhei aqui foi a Perle, que não é uma planta muito fácil. Aí eu comprei Black Prince, a Kalanchoe Luciae e a orelha de elefante. Essas foram as minhas primeiras suculentas aqui. A Perle, gente, eu sofri muito com essa plantinha, porque a primeira mudinha que eu ganhei, eu obviamente perdi, né, por inexperiência, porque eu molhava, regava demais, não deixava muito no sol, que eu tinha medo de queimar, né, de perder a planta. Eu achava que o sol ia matar a planta, né, e é o contrário. Quanto mais sol você dá para a Perle, mais ela se desenvolve, mais bonita ela fica e evita cochonilha, evita fungo. E eu fui quebrando a cara com ela até aprender a cultivar. A Black Prince também, a primeira plantinha que eu comprei, eu paguei um pouquinho caro, gente, com ela. Foi no mais ou menos em junho de 2021, junho, agosto, por aí. E eu acabei também perdendo por falta de experiência. A única planta que eu não perdi foi a Kalanchoe Luciae, porque essa se adaptou rapidinho do meu jeito doido de cultivar. E ela, pelo contrário, eu tenho vários vasos dessa planta, já dei muita muda dela. E tenho vários espalhados por aqui de Kalanchoe. Tenho até um ali, olha. Deixa eu mostrar, deixa eu ver se dá para ver. Olha, ali no fundo, aqui que ela tá enorme, ali eu preciso fazer poda dela, ela tá com raízes aéreas, eu preciso fazer poda dessa planta, que é uma Kalanchoe Luciae. E tem muito mais vasos por aí, gente, espalhado. Então, ela foi a única plantinha que realmente me deu prazer em cultivar. E aí, gente, é o que eu falo para vocês. Você quer comprar, você quer uma planta, você está começando, você quer adaptar a planta no seu cultivo, eu fiz o seguinte, eu só comecei a ter sucesso aqui quando eu comecei a fazer esse tipo de coisa por minha conta aqui, gente. Então, o que eu fazia? Claro, eu aprendi muito no YouTube, muito mesmo, gente, aprendo até hoje. Tem canais que eu assisto só no intuito de aprender a cultivar, até hoje. Tem muitos canais aqui que me inspiram, assim, diariamente no cultivo das minhas plantinhas. Muitas pessoas
maravilhosas que tem aqui, né? Que eu vou citar uma delas, por exemplo, que me ajuda bastante aqui, que ela gosta das plantas dela bem compacta, bem estressada. Ela tem plantas lindas e ela é honesta, ela é muito honesta. Ela fala tudo que ela sabe, ela conta, né? E eu tô falando de duas pessoas, gente. Não só uma, mas tem uma. Eu não vou falar de ninguém, porque são tanta gente. Não vou falar de ninguém, é melhor. Então vamos aqui para que o interessante aqui. Olha, essa plantinha, gente, é o seguinte: você comprou a plantinha, tem muita gente que tem dificuldade com pele e com a Black Prince. Tem outras, né? Tem a Subsalice, tem muita gente que se queixa dela, que é difícil de cultivar. Eu só quebrei a cabeça no começo. Deixa eu pegar ela ali, a Subsalice. Olha ela aqui. No começo, gente, eu padeci com essa planta. Ela deixou de virar uma terapia, para mim virou um problema sério. Porque eu adorava essa planta e eu vivia perdendo. E para encurtar, né, gente, para não se alongar no vídeo, como eu costumo fazer, que meus vídeos duram 10 anos. O que eu comecei a fazer aqui? Eu comecei a comprar a suculenta e assim que eu comprava, eu já fazia poda dela, só deixava ela se adaptar aqui no meu cultivo, aqui no meu ambiente e já fazia poda. O caule dessa plantinha eu já colocava lá no sol e na chuva, no beiral, né? Apesar que a minha laje aqui toda bate sol, alguns cantinhos bate um pouco menos, mas aqui no meio, no centro da laje, é sol o dia todo. Porém, tem um sombrite. Lá no beiral não tem nada, não tem nenhuma proteção. Então, por isso que eu coloco os caule lá no beiral, porque lá elas pegam do amanhecer ao pôr do sol. Então, eu já decapitava a planta, já colocava o caule lá para ele brotar. E ela brota já adaptada no seu ambiente. Ela já brota acostumando já com a chuva e com o sol. E raramente, gente, ela vai queimar. A Black Prince, eu vejo muita gente também falar da dificuldade que tem com essa planta. Uma plantinha muito comum, muito barata, lindíssima. Eu acho ela maravilhosa. Com ela também foi pouco tempo só de sofrimento aqui com essa planta. Passei também, aí comprei uma roseta. Tanto é que essas rosetas aqui, olha, são tudo filhas de uma matriz. Essa matriz eu dei de presente para uma amiga. E é a mesma coisa, fazer poda, de preferência deixar algumas folhinhas, fazer uma poda com um fio dental ou um fio de nylon, para ela ficar com folhinha no caule, colocar lá no sol, ela vai crescer adaptada à chuva, a sol, a tudo, e ela não vai te dar problema nunca, como essas aqui, que eu tenho, já tem mais ou menos 1 ano e meio, essa bacia aqui, ela nunca me deu problema, de fungo, nada. E ela, gente, já chegou a pegar esse vaso aqui, 20 dias de chuva direto, nunca me deu problema de fungo. Porque eu acostumei elas do começo ao fim assim. A orelha de elefante, gente, eu tive problema com ela por conta da pruína, que no começo eu confundi pruína com cochonilha. Eu lavei aqui, olha, eu lavei a minha primeira orelha de elefante, eu lavei o caule com detergente embaixo da torneira. Obviamente eu matei a planta, né? E essas aqui, essa e mais 2 que eu tenho por aí, já é fruto daquela planta que morreu, que eu consegui salvar um pedacinho do caule e brotaram. Olha, é uma planta maravilhosa. Eu tenho uma ali bem maior que essa e ela é linda. E aí, gente, eu vou falar mais do mais importante. O vídeo vai ficar longo aqui, mas eu vou dar dicas aqui.
preciosas. Olha que coisa mais linda, né, gente? Sou apaixonada por elas. Rega, gente. No começo do meu cultivo, é por isso que eu digo que é importante você assistir vídeos de pessoas idôneas, pessoas que dão realmente dicas. Só um pouquinho, gente. No começo, gente, do meu cultivo, eu assistia muito vídeo na intenção de aprender a cultivar direitinho. E eu aprendi, sim, muita coisa errada, porque assistia vídeos assim, nada a ver, de pessoas, por exemplo, a maioria paisagista, jardineiros, famosos até, que não tinha nenhuma experiência assim na prática com suculenta. Então, vários desses influencers famosos davam dicas, nada a ver, sabe? Por exemplo, gente, eu comecei a regar minhas suculentas com seringa, porque eu vi uma grande paisagista falando que o ideal seria eu, né, no caso, que estava vendo o vídeo dela, regar as minhas suculentas com a seringa. Então, eu fiz isso, mais ou menos uns 3 meses, regando as minhas plantinhas com seringa. E totalmente errado, gente. Nada a ver. Deixa eu ir mostrando essas coisas lindas aqui. Nada a ver, sabe? E aí, depois eu fui ver um vídeo, a pessoa lá, né, do canal, regando aquele monte de suculenta com a mangueira. E eu falei, gente do céu, que absurdo. Outra coisa, gente, adubação. Adubação. Muita gente ensinando adubos mirabolantes, adubos milagrosos. Não caia nessa, gente. Não caia. Porque tem adubo que é bom para a pessoa que está ensinando, para você mostrando, mas que para a sua suculenta não é legal. Então, preste bem atenção no adubo que você usa para você não matar suas plantas. Outra coisa, gente, não compre suculenta cara. Eu perdi muita suculenta aqui, muita gibiflora. Perdi Virginia Lee, cancã, verrugas, Big Red, que eu perdi agora há pouco tempo. Muita híbrida, gente, que eu via grande lá no site e com precinho bom. Aí eu ia lá, comprava aquela híbrida grande ou aquela suculenta grande e comprava no outono e no final do verão eu perdia porque ela não tinha nenhuma adaptação a épocas de chuva, como tem aqui em São Paulo, que no verão chove todos os dias e tem meses que é o mês inteiro com chuva. Então, não faça isso. Compre sua gibiflora, mas o mais comum possível no começo e no tamanho de um vaso 9, assim como esse aqui, olha. Num vaso 9 ou, no máximo, num vaso 11, porque você vai adaptar melhor ela ao seu cultivo, ao seu ambiente. Outra coisa, gente, rega. Eu falei da seringa, mas também tem um problema, que esses dias mesmo eu vi um vídeo aqui no YouTube, a pessoa pedindo que no inverno, falando que no inverno não se deve regar suculenta. Gente, não é verdade. Dependendo do lugar, do clima, do seu estado, da sua cidade, você tem que regar, sim, muito no inverno. Eu, por exemplo, aqui em São Paulo, gente, é um estado onde você, principalmente aqui na capital, tem dias aqui, gente, que faz as 4 estações do ano num dia só. Por exemplo, o inverno para nós aqui é muito frio, mas também é muito ensolarado. De dia faz sol, que aqui na Laje chega a 37, 38 graus, e de noite faz frio. A umidade relativa do ar aqui em São Paulo no inverno, gente, é baixíssima. O inverno aqui é a época que menos chove, outono e inverno. Quase não chove. A gente chega a ficar 60 dias aqui sem chuva durante o inverno.
E é necessário, e às vezes aqui eu tenho que regar mais as plantas no inverno por conta disso, porque é muito seco. Então não tem condições, mesmo eu gostando das minhas plantinhas compactas e estressadas, eu não posso ficar o inverno sem regar. Então é a época que eu mais rego suculenta aqui, é na época do inverno, que é o período mais seco que tem. São Paulo não é mais a terra da garoa, gente, faz muitos anos. O planeta mudou, o clima mudou. Então aqui deixou de ser terra da garoa há anos. Então aqui a gente geralmente tem invernos bem seco e tem que regar as plantas sim. Se você mora em outro estado, aí você observa o tempo, o clima e faça como você acha melhor aí. Mas quem mora aqui, tem suculenta, está começando, vigie, porque não é bem assim. O inverno aqui é a época que a gente mais rega. Eu não rego suculenta, eu fico 5 meses aqui sem regar suculenta, porque não é necessário, porque tem muita chuva. Mas na época do inverno é o período que eu mais rego. E, gente, é isso. Suculenta cara, não compre. No começo do seu cultivo, não compre. Não compre suculentas demais, que eu perdi muita por causa disso também. Não faça tudo que você vê em vídeos em YouTube com as suas plantinhas. Não faça isso, porque às vezes você quebra a cara. Várias vezes eu fiz bobagem aqui por influência de outras pessoas. Então, não faça isso. Procure canais legais. Olha, gente, eu vou falar alguns aqui, tá? Você que está começando, você tem o canal da Luciana Soares, que ela dá dicas ótimas para quem está começando. Você tem um canal que eu assisto muito também, muito mesmo, e eu aprendo muito com ela. Lídia Costa, Cultivando no Quintal. Vai lá assistir o conteúdo dela, que você vai aprender muito sobre suculenta. Prof. Rutinha, que dá dicas maravilhosas, identificação. E eu me inspirei aqui em 2 canais de pessoas também idôneas, que é o Jardim da Márcia, que eu gosto de suculenta, mas no estilo que elas têm, que ela cultiva, estressada e compacta. E Alma em Flor, que é meio kamikaze o jeito que ela ensina, mas é o jeito que eu gosto de cultivar também. Kamikaze que eu falo, gente, porque ela é no modo te vira linda. Ela joga lá e ela que se vira, a suculenta, entendeu? E tem muito mais coisas para eu falar aqui, mas no vídeo... uma última dica, gente, ó, quase meia hora de vídeo. Uma última dica, não compre suculenta grande. Compre principalmente as gibifloras. Compre suculentas pequenas e coloque em vasinhos rasos e com boa camada de drenagem, até elas estar num tamanho ideal para você colocar em vasos individual, tá bom? Foram algumas dicas, gente, porque eu achei que o vídeo ia ficar bem, mas ficou muito longo. E é isso. Me perdoe pelo tamanho do vídeo. E até um próximo vídeo, onde eu vou mostrar todas as suculentas novas que eu comprei aqui, tá bom? Tô devendo, gente. Calma que eu vou mostrar. Tô identificando ainda. Então, beijos e até o próximo vídeo. Tchau. O celular caiu, gente.